Pronto, bora lá. Galerinha, a gente vai começar um pouco a entender sobre o fluxo de calor. Porque a gente sabe o que é calor, para o pessoal que está chegando agora e não entendeu o que é calor ainda, tipo assim, o que é o calor que a gente tanto conhece. O calor nada mais é do que uma energia. Então, vocês pensam em calor, vocês pensam em energia. O que é essa energia? Tem dois corpos diferentes. E os corpos, se a gente pegar aquele famoso, a gente dá um famoso ultra mega zoom, a gente consegue ver que ele é formado por partículas, átomos e diferentes arranjos. Esses arranjos trazem uma forma para cada composto, né? E o calor vai agir diretamente sobre essas moléculas. Como? Assim, o calor é energia. Ele vai fornecer energia para essas moléculas e as moléculas vão começar a vibrar. Vão começar a vibrar de uma forma. Por exemplo, se vibrar muito rápido, se a molécula estiver vibrando muito rápido, vai ter um alto calor. O que é esse alto calor? Assim? Essa alta quantidade de calor recebida? Isso vai ter uma coisa chamada temperatura. O que é temperatura? É justamente isso. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, toda vez que você ouve falar em agitação das moléculas, você lembra de temperatura. E o calor justamente faz as moléculas se agitarem. E uma vez que isso ocorre ocorre entre corpos diferentes, porque é uma interação entre corpos. E nessa aula de fluxo de calor, a gente vai debater justamente isso, que é como essa energia vai de um canto para outro e como a gente faz para calcular, além de calcular essa energia, porque a gente já tratou em aulas passadas, além de calcular essa energia, a gente vai aprender como é que ela vai se comportar entre dois corpos diferentes. E aí já entra algumas características específicas. Sobre a aula passada de calorimetria, não, foi dilatação, foram as consequências desse calor. Ou seja, a quantidade de calor, vocês têm que ter uma coisa na mente de vocês. É uma energia e pode ser calculada. Como eu calculo essa energia? Que eu estou revisando o conceito de calorimetria. Você vai usar a massa do corpo. Você vai ter que pensar, certo, imagine para eu esquentar uma coisa muito grande, tipo um gramazinho de água, ou esquentar um litro assim de água. Certo que tem uma diferença, porque depende da massa. Não que litro seja massa, mas se a gente considerar a densidade da água como o litro convertido vai ser massa. Então, é só para 1 grama de água ou, sei lá, 1 quilo de água. Por exemplo, você tem como fazer essa conversão pelo conceito de densidade. E aí, você sabe que tem uma diferença. Você percebe uma diferença para aquecer de determinada energia pela quantidade de massa. Então, você já estabelece uma relação. Estabelece uma relação para calcular o calor, precisa de massa. Precisa de outra grandeza chamada calor específico. O que é o calor específico? De um jeito bem simples, é você pegar uma moléculazinha de água, bem pequena, por exemplo, isso aqui seja uma molécula de água. Você pega e você pensa, cara, quanto que eu preciso de fornecer para essa molécula alterar 1 grau de sua temperatura? Ou seja, quanto que eu forneço de energia para ela aumentar 1 grau de sua temperatura? Isso é o calor específico. E tem um outro, a palavra-chave assim, que mata a quantidade de energia é a temperatura. Sem temperatura, sem variação de temperatura, não ia ter quantidade de energia, porque a gente lembra que o calor só existe por causa da diferença de temperatura, porque é justamente o grau de agitação das moléculas. E é isso, a revisão muito superficial de calorimetria. Para a galera que não viu, recomendo vocês pararem um pouco. Se quiser que eu traga, tem slides no site. Vocês podem entrar em contato comigo, eu posso fazer essa revisão um pouco mais detalhada, porque a gente já está um pouco bem avançado em relação a isso. E eu posso parar e a gente pode debater sobre isso. Mas, por enquanto, a gente vai debater fluxo de calor, que é o conceito após dilatação térmica, que é uma das consequências justamente da quantidade de calor. Quando você dá calor para o corpo, ele aumenta, e quando você tira calor desse corpo, ele diminui. E isso aqui é uma consequência que a gente tratou, que foi a dilatação térmica. E a outra coisa interessante que a gente vai tratar vai ser o fluxo de calor a partir de agora. Beleza. A gente lembrou que calor é energia, a gente relembrou alguns conceitos, a dilatação térmica e a calorimetria básica. E a gente vai para um conceito chamado tipo de propagação de calor. Cara, o que é isso? O calor, ele estabelece métodos e meios para chegar até você. E tem uma questão que você vai ter que pensar. Cara,
diferentes materiais, diferentes no mundo que a gente vive, tem a questão do vácuo. Como isso vai acontecer? Tipo, como o calor vai passar do Sol para a Terra? Tipo, se é uma energia, como que esse calor vai chegar aqui? Como é que a gente sente esse calor do Sol? Você pode pensar nisso. Tipo, por que que eu sinto sei lá, eu deixo uma colher na panela e aí você pega nela e ela tá quente? Por que aconteceu isso? Aí, obviamente, empiricamente, você pensa, cara, porque tem contato. Então, vai ser um fluxo direto. E é justamente isso que a gente vai discutir. Como que o calor é passado para os corpos? Calcular ele, a gente já discutiu as consequências que ele faz, que é a dilatação térmica, e aqui a gente vai trabalhar como é que ele vai ser enviado. Então, são os três que vocês têm que aprender, assim, guarde no fundo do seu coração, isso aqui, condução, convecção e radiação. Esses aqui são os principais, na verdade são os únicos formas de transferir calor. Vocês puderem anotar, tem um caderno do lado que a gente vai trabalhar com questões, então busquem anotar, busquem estabelecer relações, fazer mapa mental se der tempo na aula, mas eu vou deixar o material de apoio no site, então vocês podem fazer um mapa mental por lá. Dá certo também. Então, o que vocês vão ter que guardar disso aqui? Ó? A condução vai ocorrer em sólidos, líquidos e em gases, ou seja, a condução existe nos 3 estados da matéria, conhecidos, os 3 estados principais, porque existem vários outros estados, só que a gente vai trabalhar só com esses. 3 estados, sólido, líquido e em gás. A condução vai ocorrer nesses. A convecção vai ocorrer em líquido e em gases, e a irradiação vai ser por onda eletromagnética, ou seja, em qualquer corpo. Vai ocorrer diretamente, independente desse estado aqui, vai existir. A gente vai discutir agora cada um específico. A condução térmica. Cara, você tem que guardar o que de condução térmica? Eu vou ler o conceito que eu pus aqui, ó. Condução térmica, ou simplesmente condução, é um processo de transferência de calor que ocorre no interior de mais comum em sólidos. Então, se você quiser anotar e sublinhar a palavra sólido, que é o mais comum isso ocorrer mesmo, em razão da diferença de temperatura. E vai ser uma transferência de energia entre moléculas. Então, eu trouxe aqui uma molécula e um exemplo aqui. Mas o que a gente precisa entender desse conceito aqui, caso ficou muito abstrato? Cara, vai ser uma transferência de calor de partícula em partícula. Ou seja, uma partícula está vibrando, por exemplo, essa está vibrando, ela começa a vibrar, e ela meio que conduz, ensina a outra a vibrar daquela mesma forma. Tipo, essas ligações entre elas são as responsáveis por esse fluxo de calor. Ela diretamente são 2 corpos interligados, ela conduz a outra a se mover dessa mesma forma. Isso vai fazer o corpo esquentar. Porque a gente lembra que temperatura é energia cinética mediante as partículas. Tá quente? Tá vibrando muito rápido. Tá frio? Tá bem devagar as moléculas. E tendo isso em mente, o que eu falei aqui que vai ser em sólidos. Tá, então, certo. O que a gente pode ter um exemplo cotidiano bem simples? Você pega uma panela, enche de água, bota para ferver, e a temperatura da água fervendo é 100 graus Celsius, que é no ponto de fusão dela. E a temperatura da colher, ela está a 20 graus. Quando você, por exemplo, tirou da gaveta e foi botar lá, ela está a 20 graus. Quando você começa a fornecer energia, está aqui tentando representar as moléculas, que são exatamente essas moléculas aqui. Então, por exemplo, as moléculas pode ser uma colher de diferentes materiais, mas trazendo as moléculas vão começar a se mover cada vez mais rápido, e vai chegar a um ponto que vai conduzir durante o corpo inteiro essa energia, que é recebida justamente da fonte. A fonte passou para a água, e a água conduziu essas moléculas para o corpo, e esse corpo aqueceu, ou seja, as moléculas dele ficaram muito rápidas, ou seja, a colher aqueceu, a colher esquentou, a colher aqueceu, e você vai pegar nela e ela vai estar quente. Por quê? Porque foi enviada a energia das moléculas da água, que foi aquecida, para a colher, que foi também aquecida, agitada, e está lá, está quente. E, assim, a gente pensando sobre isso, certo, é uma forma de trazer como isso é para esse dia a dia. A gente pensa numa coisa bem fundamental, assim, uma pergunta que eu tenho para vocês é assim, qualquer colher nesse processo aqui esquentaria da mesma forma?
que vocês acham que aconteceria se a mesma fosse diferentes colheres nesse processo aqui de esquentar? Você acha que aconteceria da mesma forma? Se vocês quiserem mandar no chat aí, para ter uma ideia. Ou se ficou alguma dúvida, se aconteceria da mesma forma, se esquentaria da mesma forma. Bora lá, deixa eu ver aqui. A gente vai abordar um conceito que é a partir disso. O Guilherme mandou aqui forma diferente. No mesmo período de tempo, André, acho que não, e Fernanda, no mesmo período de tempo. Porque elas estão nas mesmas situações, estão na mesma situação, só mudei a colher. E exatamente isso. Não. O que vai diferenciar? Por exemplo, um exemplo bem clássico disso, pronto, lembrei. Lembra aquelas colheres de madeira que tinha para botar na panela? Quem pegou essa época assim, que tinha uma colher de madeira e você pegava nela e via que não esquentava. Tipo, você pegava na colher e não esquentava. Tanto. Ele esquenta, mas é uma taxa mais lenta, tá entendendo? É uma taxa mais lenta. Se for medida como o ponto que a Fernanda trouxe, a mesma quantidade de tempo, ela vai esquentar diferente. E é justamente o conceito de condutor que a gente tem que ter guardado no nosso coração. Condutores são materiais onde depende do material para acontecer o fluxo de calor. Ou seja, tem que guardar o seguinte, certo? O fluxo de calor não ocorre da mesma maneira que depende do negócio, chamado do material. Chamado material e são os famosos condutores de calor ou um mau condutor de calor. Certo? Um bom condutor de calor é aquele que transfere calor com facilidade e rápido. Ou seja, para você pegar, espera 1 minuto, para você ir depois pega nessa colher, você vai sentir ela pegando fogo. Agora, se for, por exemplo, um mau condutor, como a madeira, ela vai estar um pouco mais fria do que em relação à de metal. Por isso que o metal esquenta mais rápido, sendo ele um bom condutor. Então, esquentou mais rápido, transferiu calor com mais facilidade, bom condutor. Transferiu calor com dificuldade, demora a esquentar, é todo um processo assim, mau condutor. Um exemplo disso, por exemplo, você está naqueles freezer, você geralmente vai pegar uma coca, ou você deixa um freezer, uma coca em lata e uma coca em vidro, por exemplo. E você vai pegar no vidro e percebe que ele não está tão frio quanto a lata. Você pode fazer esse experimento, quiser deixar qualquer coisa de um metal ou vidro, ou qualquer diferentes materiais, você vai perceber uma diferença. Gente, se eles estavam à mesma temperatura, por que ele está mais frio, o de metal? Aí já vem novamente com esse conceito aqui, de condutores. O que acontecer com o metal? O metal, a gente lembra que ele é um bom condutor, ou seja, ele transfere calor rápido. O que vai acontecer? O calor que está na sua mão vai sair rapidamente para o calor, para o metal. Quando você pegar no metal, ele vai retirar o calor da sua mão. Por isso a sensação de frio. A sensação de frio vai ser justamente da retirada rápida do calor da sua mão. E já no vidro, vai ser um processo mais lento essa retirada de calor da sua mão. Uma vez que você retira calor da sua mão mais lentamente, você vai perceber que, cara, não está tão frio assim, não tirou tanto calor, porque frio é justamente isso, a ausência de calor. Então, o bom condutor vai transferir o calor com mais facilidade e mais rápido. Alguma dúvida? Alguém tiver alguma dúvida, que eu vou passar para outra parte aqui, um pouco mais matemática, vocês precisam ter uma boa base disso aqui. Certo? Não? Ok. Então, certo, eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem desmutar o microfone, porque caso eu não tenha acesso ao chat rápido, vocês podem desmutar o microfone e falar comigo. Porque justamente a gente vai tratar disso aqui, uma parte um pouco mais matemática. Isso aqui é a parte introdutória. O que vocês vão ter que pensar dessa parte introdutória aqui de fluxo de calor? Cara, você pode lembrar que fluxo de calor é uma quantidade de calor que vai ser transferida em um determinado tempo. Isso é o conceito fluxo de calor, é isso. Uma quantidade de calor sobre determinado tempo. E aí a gente lembra, por isso eu tentei revisar com vocês, quantidade de calor. Eu não botei a fórmula aqui, porque já entendendo que vocês já conhecem a fórmula de quantidade de calor, que é a massa vezes o calor específico vezes a temperatura, vezes a variação da temperatura, desculpa. E esse T é justamente o tempo.
que você vai ter que pensar nisso aqui? Cara, o sistema vai ter que ser um sistema estacionário. O que é um sistema estacionário? É justamente isso. Duas temperaturas, uma temperatura constante e um fluxo de calor constante. O sistema estacionário é isso. Ter duas temperaturas, uma temperatura constante, por exemplo, a água em ebulição não muda. Se tiver na mesma atmosfera, ela vai ser sempre 100 graus. E se tiver na mesma atmosfera, botar o gelo em fusão vai ser a mesma, vai ser 0 graus. Se você não mudar a pressão, vai ser exatamente isso. Então, as temperaturas são o quê? Constantes. Eu botei aqui um exemplo, uma barra, por exemplo, ligando eles, e um termômetro ligado à barra. A gente percebe que vai ter uma variação aqui. E justamente nessa variação é que vai acontecer um negócio, um fluxo de calor. Ou seja, o calor vai começar a ser passado dessa temperatura quente. O calor é sempre o quê? Quente para o frio. Lembre disso, lei zero da termodinâmica. A gente trouxe uma aula só para discutir isso. O calor sempre quente para o frio. E vai ser o quê? O calor vai passar dessa temperatura de ebulição para o gelo. Uma vez que isso acontece, obedecer essa relação diretamente. A quantidade de calor por um determinado tempo vai ser o fluxo. Ou seja, o fluxo de calor, quanto de calor, por exemplo, passa uma caloria. Então, vai ser uma caloria aqui, uma caloria aqui, uma caloria aqui, uma caloria aqui, aqui e aqui. Pronto. O fluxo é constante. Uma caloria no caso, a unidade seria caloria por segundo, no exemplo que eu dei de sendo calorias, ou pode ser no SI, que é o joule. Ou seja, um joule aqui, um joule por segundo aqui, um joule por segundo aqui, um joule por segundo aqui. Então, entendeu? É só isso. Essa frequência aqui se repete. Exatamente desse jeito. O que é que vocês podem pensar? Eu posso pensar que é uma potência térmica? Sim, porque a gente lembra lá do conceito de potência, lá em mecânica, que potência é energia sobre tempo. E é exatamente o que essa relação está dizendo. Que é uma energia sobre determinado tempo. Então, guardado isso no coração, isso é uma fórmula de calcular o fluxo de calor. Anotem, podem cair para vocês isso aqui. Eu não vou dar spoilers de questões nem nada, mas bora continuar. Bora lá, já caiu na questãozinha do Enem 2016. Quero que vocês pensem, tragam o gabarito. É só desses conceitos que eu trouxe. Daí no chat ou desmutem para explicar raciocínio, coisa do tipo. Podem mandar no chat aí, leiam a questão. Rapaz, eu vou na A. Ah, belezinha. Guilherme foi na A. A Stephanie também foi na A. Bora lá, galerinha. O A tá em peso.
Aula. Eu posso trazer a resolução já? Acho que sim, né? Só a galera que respondeu. Letra A está correto. Cara, por que isso aconteceu? Por que a letra A ficou confuso? Podia ter ficado confuso. Eu vou ler as outras alternativas, mas bora lá. Eu vou ler a questão inteira, para evitar dúvidas. No experimento, o professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa de um laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos avaliem a temperatura dos bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeira de alumínio encontra uma temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe a segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico, é importante isso aqui, com o ambiente, e questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Então, o aluno que responder corretamente ao questionamento, o professor dirá o que é retirar, operar, buguei. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Bora lá, ler as alternativas. Letra A. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem a maior condutividade térmica que a do plástico. Exatamente essa. Por quê? A gente lembra desse conceito. Se foi mais rápido e mais fácil, é porque é bom condutor. Guarda isso no coração de vocês. Mais rápido e mais fácil. Tipo, não teve tanta dificuldade para mudar o estado, derreter. Porque ela recebeu calor muito fácil. Para mudar estado, tem que receber calor. Se recebeu calor rápido e fácil, é porque é bom condutor. Então, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente a temperatura mais alta que a alumínio. Não, isso aqui não tinha como, porque eles estão em equilíbrio, né? Mais rapidamente, a bandeja de plástico, pois ela tem a maior capacidade térmica que a alumínio. Cara, capacidade térmica é uma relação de quê? De quantidade de calor por variação de temperatura. Mas como não tinha variação de temperatura e a quantidade de calor basicamente era a mesma, então descarta. Não tinha como ser. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a do plástico. Essa aqui não se relaciona com calor específico, porque a gente vai tratar aqui diretamente do fluxo de calor, não da quantidade do calor que vai entrar. A quantidade de calor para as duas vai ser a mesma. Mas a quantidade de calor, na verdade, vai ser uma forma de dizer que não vai ocorrer da mesma forma, belezinha, mas não vai ocorrer por razão do calor específico e nem sendo essa a principal razão. A principal razão é por causa justamente do calor específico. E com mesma rapidez, não teria como. Porque por mesma variação de temperatura está errada. Então, guarda no coração de vocês. Se ocorreu mais rápido, ocorreu um pouco mais... Correu mais rápido e mais fácil. Bom condutor. Bora lá para lei de Fourier. Cara, aqui entra assim uma parte... Pouco a matemática. E aqui ela é abordada justamente o quê? Você vai ter que lembrar do fluxo de calor lá até atrás, que são duas temperaturas constantes, um fluxo de calor constante, e com duas temperaturas diferentes. Então, exatamente isso é a mesma coisa. Por exemplo, a temperatura do gelo e da água é de 0 graus Celsius, porque eles podem coexistir, os dois estados, gelo e água. Até, uma certa forma, eles podem existir. E o vapor de água, ele se transforma em 100 graus. Uma TM, só lembrando. Que mudar a atmosfera pode mudar isso aqui. Mas geralmente não mudam. O que a gente tem que entender aqui, ó? Cara, o lei de Fourier é o que é? A lei que mostra o fluxo de calor de duas regiões de uma superfície em função das suas dimensões. O que é essa lei? Você justamente vai entender como que o calor flui com duas superfícies e dependente de quê? Das suas dimensões e que é relacionada a essa... onde vai ter o contato, tá entendendo? Porque essa lei de Fourier vai ser uma lei de contato, tem que ser essa tipo de transferência de calor, uma condução. Então tem que ter contato. Então tem que ter contato entre duas, por exemplo, duas barras metálicas. Eles trazem muito isso, barras metálicas. Por exemplo, você bota duas barras metálicas e uma interligando. Você justamente vai estudar o calor, como que o calor sai de uma temperatura maior e vai para uma temperatura menor, e sobre determinada, tipo, um cano ou uma outra coisa que transfira esse calor.
E vai ser assim, você vai aprender a calcular. Eu quero que vocês guardem uma relação, não é nem uma, assim, guardar a fórmula, assim, tentar decorar, mas guardar a relação. Porque pensa comigo, cara, o fluxo de calor, se vai ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Assim, a gente tem que entender que as temperaturas continuam constantes entre os dois lados, beleza. Mas o coeficiente de condutibilidade, o que seria isso? Cara, cada material tem um coeficiente de condutibilidade. Por isso, é justamente isso. Essa questão do material. Essa questão do material entra à tona. Porque vai ter materiais que esse material vai passar mais rápido o calor e vai ter materiais que vai ser mais lento. Então, tem que ter esse coeficiente aqui. Ó. Esse coeficiente vai ser dado pela letra K. Da equação aqui, desse lado da equação. K vezes A vezes a variação de temperatura sobre a distância. E a gente vai discutir isso aqui mais um pouquinho. Agora, então, guardem de começo a primeira relação, o K, o coeficiente de condutibilidade. Se é mais fácil, se é mais difícil transferir esse calor. Então, tem esse K na equação. A área transversal. O que seria essa área transversal? Certo? A área transversal, pessoal, é tipo a área de contato que vai acontecer. Por exemplo, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho aqui, que vai tocar na temperatura mais fria, vai ser justamente a área de contato. Então, geralmente, eles podem lhe dar essa medida aqui. Tá meio abstrato, que eu vou trazer as questões, mas que a gente vai ter que entender assim. A área de contato vai ser a área onde vai ocorrer realmente a troca de calor sobre determinada coisa. Tipo, não vai ocorrer por fora disso. Vai sempre ocorrer diretamente por isso. Então, por isso tem que ter essa área. E tem um outro negócio, que é a distância entre a extremidade. Porque concorda comigo? Cara, se tiver muito, muito, muito longe, vai demorar e vai ser difícil transferir esse calor. Vai ser muito difícil transferir esse calor se estiver longe. Porque tem a questão de perda de calor para o meio. Enfim, tem uma porrada de coisa que evita essa transferência perfeita de calor. É justamente isso. Então, esse comprimento vem diretamente proporcional, que quanto ele mais aumenta, inversamente proporcional, quer dizer, quanto ele mais aumenta, o fluxo de calor diminui. Então, aumentou o comprimento, diminuiu o fluxo de calor. Então, a gente tem isso guardadamente, é bem intuitivo isso, e a variação de temperatura. O que seria essa variação de temperatura? Cara, o que você tem que guardar disso aqui? Temperatura final menos inicial. Isso é o conceito de delta. Toda vez que aparecer delta em física, é final menos inicial. Seja velocidade, espaço, tempo, tudo. Delta é final menos inicial. Então, você tem que pensar o seguinte, cara, qual seria a temperatura que esse sistema estabilizar? A temperatura quente, porque sempre o fluxo vai ocorrer dessa forma, da temperatura quente para a temperatura fria. Então, você pode estabelecer essa relação de TF menos TI, que é a temperatura final do sistema menos a temperatura inicial. Geralmente, eles lhe dão a temperatura que o sistema está, ou eles lhe pedem isso, só botar na equação você acha. Então, a temperatura final menos a inicial. Uma outra relação, eu botei duas barrinhas assim, a mesma relação, na verdade, que a temperatura quente menos a temperatura fria, que vai ocorrer exatamente isso. O fluxo de calor vai seguir esse padrão. E isso vai obedecer essa lei. Então, K vezes A vezes a variação de temperatura sobre a distância, que essa distância justamente vai dificultar a parada. Se for grande, o fluxo de calor diminui. E é isso. Tem alguma dúvida? Cara, pode estar confuso mesmo nessa coisa. Nessa questão de equação Fourier. O que é o L? Então, o L. A distância, justamente o D aqui. É porque ele é representado de várias formas, na verdade. Desculpa, eu devia ter botado essa. A distância entre as extremidades. Vou ter um Dzinho, D de distância. Assim, como eu falei, se aumentou a distância, diminuiu o fluxo de calor. Então, K, uma forma de decorar é CAT sobre D. Ou CAT sobre E. Vocês escolhem a forma de decorar. Decorar não recomendo tanto, mas se tiver muito agoniado, decore. Se tiver muito agoniado mesmo, decore. Mas sempre busque estabelecer relações. Você olha para uma fórmula da física, não busque assim, só decorar por decorar. Busque estabelecer relações. Então, qual é a relação aqui? A coeficiente de condutibilidade que vai dado... esqueci de falar das unidades. O coeficiente de condutibilidade vai ser essa unidade ridícula aqui. Mas essa é a unidade. A questão geralmente lhe dá isso aqui. O fé em Deus, tem que aparecer questões dando isso aqui, mas aparece muito. Mas, assim, essa caloria por ser...
por segundo, centímetros, graus Celsius. Essa é a unidade. Por quê? Por que essa unidade? Porque você vai trabalhar com a quantidade de calor em um determinado tempo, aplicada em uma área, sob certa temperatura. É por isso que vai acontecer isso. Então, essa coeficiente de continuidade é justamente que a gente debateu, se vai ser mais fácil ou mais difícil transferir o calor. A área, duas dimensões, a gente vai trabalhar só com duas dimensões, vai ser centímetros quadrados, metro quadrado, milímetro, aquela tabelinha lá que a gente sabe. A distância, a gente não pode trabalhar a distância em duas dimensões, né, porque é linear, então a gente trabalha a distância em uma dimensão, então vai ser centímetros e metros. Metros, e a tabela segue por aí. Eu dei só exemplo de centímetro e metro, porque geralmente são esses mais que aparecem. A variação de temperatura, vocês têm que estar atentos a isso. Pode estar em diferentes unidades. E a gente lembra lá daquela aula eu falei de transformações de temperatura. Para quem não viu a aula, está no material de apoio do site, eu deixei lá o slide, é termometria, eu acho que não, é lei zero termodinâmica, lembrei. Lei zero termodinâmica. A gente vai discutir justamente isso, como que as unidades foram formadas, construídas, e como é que vai ser estabelecida uma relação de variação. Aí a variação é final menos inicial. Então, a gente tem que guardar o seguinte, a variação em Celsius é a mesma de Kelvin. Pronto. Isso aqui é só o conceito que eu já falei em todas as outras aulas. Isso aqui a gente já está careca de saber o que é variação de temperatura. E pronto, fechou essa parte aqui de equação de Fourier. Equação de Fourier, lembra, guarda isso aqui, ó. Vai ser só com condução. Condução entre dois corpos, temperatura constante, e vai obedecer essa relação. Belezinha? Bora aqui para convecção. Cara, assim, pessoal, o que vocês têm que entender de convecção? Não vai ocorrer nos três estados. Porque, justamente, líquido, sólido e gasoso. O estado sólido não vai ocorrer esse transporte de calor por meio da matéria. Por que não? Cara, assim, a molécula vai ser estabelecida por uma relação de densidade e volume. Como assim? É o conceito de densidade, que é massa sobre volume. Então, como assim? O que eu estou falando? É justamente aquele conceito de convecção que a gente lembra lá de geografia, de inversão térmica e aquelas paradas tudo, é justamente explicado por isso. É quando o ar quente sobe e o ar frio desce. É só isso que a convecção diz. O ar quente sobe e o ar frio desce. Beleza, você ter guardado isso é a parte básica, a gente vai discutir na física como é que isso acontece, essa convecção, essa inversão térmica. A inversão térmica é quando inverte isso, mas o ar quente sobe e o ar frio desce. Sempre assim. Aí a gente pode ter milhões de exemplos no cotidiano e você pode perguntar por que isso acontece. Por exemplo, ar-condicionado em cima. Vai se perguntar por que o ar-condicionado é botado em cima? Então, a convecção vai tratar justamente isso. Por que o ar-condicionado é botado em cima? Não é só isso, né? Eu estou fazendo um exemplo que ela é aplicada. Mas é isso. O que vai acontecer? Cara, a gente tem que lembrar do conceito de densidade. O que é densidade? Lá daqui, em todo lugar a gente tem que guardar esse conceito, massa sobre volume. E eu botei umas setinhas aqui dizendo o quê? Que são inversamente proporcional. O que é isso? Cara, quanto mais a densidade aumenta, quanto mais denso fica um corpo, menos o volume dele, menos é o volume dele. Ou seja, se o corpo for muito denso mesmo, o volume dele é pequeno, porque vai ter muita matéria e um pouco espaço. Por isso que ele é denso. Muita matéria e um pouco espaço, por isso que ele é denso. Agora, se a gente tiver muito volume, então é pouca matéria e muito espaço. É justamente isso que eu estou falando. Esse conceito de inversamente proporcional. E é justamente por isso que vai acontecer esse conceito aqui, ó. O quente, quando for aquecido, ele sofre expansão. Ou seja, a gente lá discutindo de dilatação térmica, que esquentou, expandiu, esfriou, contraiu. Então, bora trabalhar nesse conceito aqui. A gente pegou um gás, que guardem isso aqui também, líquido e gases, e a convecção vai acontecer. Quando um gás, por exemplo, é aquecido, ele sofre uma expansão. Ou seja, se ele expandiu, aumentou o volume. Se aumentou o volume, acontece o que com a densidade? Diminui. Ou seja, tem pouca matéria para muito volume, justamente por ter expandido. E aí ele sofre um deslocamento. Ele começa a descer, justamente por essa diferença de densidade. E o ar frio, quando retirado o calor, ele sobe. O que vai acontecer? O ar frio vai começar a ficar denso. Como assim? Por exemplo, você
Contrair, você diminui o espaço entre as moléculas, ou seja, as moléculas vão ficar muito próximas mesmo, e elas têm a tendência de cair quando estão próximas. Por isso o ar frio desce, o ar quente sobe. O ar quente sobe. E a gente tem esse conceito, a gente lembra do ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é botado em cima? É justamente por isso. O ar frio que sai do ar-condicionado é justamente por retirada de calor, e tem um processo lá dentro dele, aí ele sofre uma contração. O ar diminui, contrai. Se contraiu, a gente lembra dessa relação, se diminuiu o volume, foi contraído, sua densidade aumentou. Ou seja, ele ficou denso, ficou muita matéria e um pouco espaço. Se tem muita matéria e um pouco espaço, ele cai. Então, frio, desceu. E quando o ar-condicionado chega lá, ele envia esse ar, o ar vai de cima para baixo, vai ficar lá, chegou no chão, e vai acontecer a convecção. O quê? À medida que ele vai caindo, a gente tem que lembrar que há trocas de calor entre o ambiente que ele está, tem muitas pessoas, por exemplo, sei lá, enfim, tem troca de calor, não vai ser perfeito. Não vai se manter constante a temperatura, entendeu? A temperatura vai ocorrer. Qual é o fluxo natural da temperatura? O quente aquecer o frio. Então, o ar quente do ambiente vai começar a aquecer esse ar frio que foi sair lá de cima. E quando ele chegar no chão, quando ele for chegar no chão, a temperatura dele já está alta. Porque se está alta a temperatura dele, vai fazer o quê? Subir. Então, o ar quente vai subir para o teto e o ambiente vai ficar frio, porque justamente o ar frio vai estar lá no seu ambiente, e quando ele chegar lá embaixo, em vez de ele ficar armazenado embaixo para ficar quente, não, ele vai subir. É justamente por isso. Deu para entender essa parte ou ficou muito confuso? Deu para entender. Deu para entender? Pelo menos a gente já teve uma aula dessa ano passado, né, em geografia. Belezinha. Então, se alguém tem alguma outra dúvida, se tiver alguma dúvida, pode falar aí. Então, bora continuar, então. Cara, há outro processo que a gente vai discutir 3, né? É a irradiação. O que é irradiação? A gente lembra do conceito de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, eu trouxe aqui uma tabela. Isso aqui é uma tabela muito conhecida. Porque a gente vai, se a gente estudar um ondulatório, se vocês estudaram comigo um ondulatório, a gente vai abrir essa tabela inteira e discutir sobre ela. Mas, então, as ondas, isso aqui são ondas eletromagnéticas. Ou seja, funciona por um campo elétrico assim, magnético assim. Você não precisa entender esse conceito de eletromagnetismo agora. Mas só para dar uma boa base isso aqui, porque a gente precisa entender o que é irradiação. Então, por isso eu tenho que falar de campo elétrico. O campo elétrico é justamente a variação dos elétrons e tudo forma um campo. E esse campo vai aparecer diferentes energias. Por exemplo, ondas de rádio são baixas energias e raio gama são muita energia. Então, é relacionado com energia. Belezinho. Quando a gente trata de ondas eletromagnéticas, a gente lembra de 2 conceitos, assim, que vocês guardem com vocês. Ela se propaga no vácuo e em materiais. Então, você tem como esquentar por ondas eletromagnéticas, que é justamente essa irradiação no vácuo e no materiais. É justamente por isso que o Sol aquece a gente. O Sol aquece a gente por essas ondas eletromagnéticas justamente daqui. Mas tem uma onda específica, porque o Sol, ele não libera nem raio gama nem raio X. Raio-X, não, eu não estou lembrado agora se ele libera raio-X, porque é uma quantidade colossal de energia. Mas raio gama não libera, não. Por exemplo, mas esse aqui para trás, ele libera muito tipo de onda. Tipo, não é só a luz visível, não é só o Sol que a gente vê assim, a cor dele. Ele libera muito. Isso aqui é o espectro visível, que a gente consegue ver. Mas tem vários outros comprimentos de onda. E tem vários outros comprimentos. Então. E o comprimento de onda que o Sol libera, que faz a gente aquecer, é um específico. Aí vocês, por exemplo, você quiser tomar um bronzeado, por exemplo, você toma ultravioleta. É por isso que dá de fazer ultravioleta naquelas, como é que é o nome? Tipo, tem umas casas que você quiser tomar uma ducha, você toma o bronzeado lá mesmo. É porque eles incidem sobre você ultravioleta. O ultravioleta do Sol é o que traz o bronzeado. Agora, sabe que você sai lascado de lá, possivelmente com câncer de pele, é justamente esse infravermelho. E é justamente esse infravermelho que lhe aquece. Então, o infravermelho o comprimento de onda que vai lhe aquecer, é o tipo de onda que vai lhe aquecer e vai ser enviado por irradiação. Isso aqui, pronto, tem até um exemplo disso aqui, tem aquela lâmpada
aquelas incandescentes foram paradas de vender, aquela lâmpada, se você botar a mão, não tem, se você botar a mão embaixo dela, você percebe que aquece. E não vai ser nem por não vai ser por nem contato, porque não tem contato entre corpos, e nem por convecção. Vai ser justamente por isso aqui, ó, porque ela liberava infravermelho. Se ela liberava infravermelho, você podia aquecer. Você pode botar uma sequência de infravermelho lá, você consegue aquecer. Você botava várias lâmpadas daquela, minha amiga, era um calor danado. E ela também perdia muito calor, ela perdia muita energia por causa disso, porque ela esquentava demais. E aí, a energia que era para iluminar, ela usava para aquecer. Por isso que ela foi parada de vender. E um conceitozinho aqui que a gente tem que ter, é mais conceito comum, tem essa aula que é muito de, vocês podem fazer associações direta com o dia a dia, e é a garrafa térmica. O que seria a garrafa térmica? A garrafa térmica é um aparelho, né, que foi criado por um cientista, esqueci o nome dele, eu já até anotado aqui, mas esqueci. Justamente, o que vai acontecer? Vai minimizar as trocas de calor. Bloquear a barra dificultando, porque não tem como bloquear totalmente a troca de calor. Tipo, é impossível você bloquear totalmente a troca de calor com o meio. Mas tem como você amenizar. É por isso que você, por exemplo, deixa um café na garrafa térmica, você mais na frente toma, ele tá quentinho ainda. Por quê? Porque não houve essa troca de calor com o meio. Você bota uma água gelada lá, vai continuar gelada. É a ideia, né? É a ideia. Quem criou a garrafa térmica foi James Dewar. Ah, muito obrigado. Pronto, esse cara foi usou o conceito justamente de condução de calor, de transferência de calor, de fluxo de calor para criar isso aqui. Então, como é que é pensar assim, criar uma bicha dessa? Se você observar sua garrafa, você pega sua garrafa térmica depois e olha. Ela vai ter uma parede, né? Uma parede, e dentro dela, se você olhar, é espelhado. É duas paredes espelhadas. É uma aqui desse canto e outra desse canto. E aí, e aqui geralmente é vazio. Geralmente eles deixam isso aqui bem vazio, por quê? Cara, assim, o espelhamento é para manter justamente a radiação aqui dentro. Então, aqui dentro é todo espelhado. O que vai acontecer? A radiação bateu aqui, o calor sai irradiado, por exemplo. É levado a não receber troca de fora, porque justamente ele vai ficar batendo aqui nesse calor e é refletido para o meio. Por exemplo, aqui é um espelho. Vocês pensam que isso aqui é exatamente um espelho. Chega o raio solar aqui, bate, ele vai embora. Não tem por que ele ficar lá, porque é um espelho. Por isso que é o nome espelhado lá. E aí, o vácuo é justamente para evitar o calor por condução. Porque a gente lembra que, por condução, a condução vai acontecer nos 3 estados, sólido e gasoso. Então, a gente tem que ter isso em mente. O vácuo evita, porque a condução é por moléculas. Então, a gente lembrou que, eu botei até a figurazinha das moléculas, que vai ocorrer por molécula e molécula. Uma molécula conduz a outra a se mover daquele outro jeito, que conduz a outra a mover daquele outro jeito, e aí aquecendo o corpo, porque justamente a quantidade está muito rápida, que o corpo está quente. E tem esse vácuo, que é vácuo, é quando não tem molécula. Então, se não tem molécula, como é que vai acontecer esse transporte de energia? Tá entendendo? Por isso que não tem a troca de calor, porque justamente não tem molécula. Se não tem molécula, como é que eu vou trocar calor por condução? Não tem como. E a tampa é justamente por convecção. A convecção aqui, a gente lembrando dela, que o ar frio sobe, né? E você quer manter toda a temperatura aqui, e você tampa para evitar justamente esse calor ser perdido para o meio. E é um conceito bem básico que essa tampa era necessária, né? Você deixa de tampar, né? Vai fazer muita coisa. E é isso, a questão da garrafa térmica é evitar a troca de calor por esses mecanismos. Ser espelhada para evitar a radiação chegar aqui e entrar aqui dentro. Por exemplo, se aqui você tem gelo, porque você vai botar gelo no sol, vai derreter, né? Por isso que é esse espelhado e vai de volta. O vácuo não é possível ser formado. É impossível ser formado. Por isso que justamente dificulta. Não bloqueia totalmente, porque vácuo é complicado de ser criado. Tipo, não ter nada de matéria lá é muito, 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 muito complicado. E a tampa para evitar, obviamente. E aqui um resuminho. Por exemplo, a condução, você pega numa barra quente, bota no fogo. Qual é o seu fluxo de calor? Temperatura quente,
para a temperatura fria, que é a sua mão. Concordo que sua mão está mais fria que uma fogueira, né? Você pega, você vai lá, aquece e vai movendo molécula por molécula, por molécula, por molécula, molécula. Chegou aqui, queimou. E aí é isso. A irradiação é justamente esse comprimento de onda da onda eletromagnética, uma onda eletromagnética que vai ser um infravermelho que vai lhe aquecer. Por exemplo, você bota a mão perto do fogo, ele vai liberar. Você precisa nem encostar lá, você já percebe. E a convecção é justamente que o frio sobe e o quente desce, e você vai ser aquecido, você começar a movimentar suas mãos, você vai perceber até um friozinho e tal. Esses conceitos são só um resumo do que eu falei. Então, questão do Enem PLL, que é Enem para pessoas privadas de liberdade, que é isso. Em um dia com baixa temperatura, eu vou ler aqui para você e você responde. Em um dia com baixa temperatura, as pessoas utilizam casaco ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Quero que vocês pensem aí e tragam um gabarito, que eu vou só pegar água aqui comigo que eu tô com sede. Aí vocês pensam e botam no chat que eu vou voltando. Olha só, o professor saiu, é hora da cola. Rapaz. Não O é. evento. Uma lã, ela gera o calor, rapaz. Você nem entrega as respostas. E aí, galerinha? Quem tiver o gabarito aí, pode abrir o microfone. Quando você chegou nessa conclusão, quero ver vocês também, como vocês pensaram nessa conclusão, entendeu? Quando vocês responderem. Rapaz, ser de Cristo, desde Deus ou é de Espírito Santo? Rafael, tem como tu voltar àquela foto anterior da imagem da fogueira rapidinho? Tá, pode passar. Rapaz, ser de Cristo. De Cristo. Ser de Cristo. Foi tudo C na semana passada, mas vai ser C de novo. C de sucesso, galera. Não é C de Posso Cristo, explicar? não. C de A sucesso.
É de sucesso. Posso explicar meu pensamento? Calma aí, só esperar a galerinha. Rafael, você não Alisson. pode privar. Rafael, se privar a mulher de falar, é crime. O Guilherme disse que vai contigo. Por que, Guilherme? Embasado em que você vai, na minha opinião? Agora eu vou deixar a galera pensar aí. O resto. Na sua futura explicação. Esse tufão, Rafael. Ah, desculpa. Porque tá quente, mas tá muito quente. Não adiantando nada o ventilador aqui. Passando só lá quente. Não tá quente, as moléculas só estão agitadas dentro de você. Gente. E eu posso trazer a resolução já? Deixa eu explicar. Vai, explica. Letra A, possui a propriedade de gerar calor? Não. Quando com a blusa de lã vai gerar calor, então já não é, joga fora. Letra B, é constituída de material denso que não permite entrada de ar frio. Nunca que uma blusa vai impedir a entrada de um ar de circular um ar, até porque tem buraco. Então você já pensa por isso aí. Não, mas o conceito principal daqui é o seguinte. Rafael, é pensamento rápido, Rafael. Isso aqui é a lógica do mundo jogando na física. Você não precisa ter conhecimento. Não precisa ter conhecimento, só precisa ter a lógica. Não, mas eu vou explicar um conceito para vocês aqui de Ah, eu termodinâmica. acertei, rapaz! O conceito de termodinâmica é assim, vocês guardem esse aqui. Frio nunca entra. Frio nunca entra. Calor é que sai. É isso. Por exemplo, você deixa a porta aberta. Por exemplo, tá no ambiente frio. Tá? Aí você deixa a porta aberta, o frio nunca vai entrar. Sabe o que vai acontecer? O calor vai sair. Mas o frio nunca entra. Por isso que isso não existe. Vou explicar pra você aí, Fernanda. Vai. Vamos falar de TD, já que eu já sei que a C tá certa. Tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico. Não, porque uma blusa de lã não vai absorver o calor. Até porque, como o Rafael falou, o calor ele vai sair. E aí, letra E, entre em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Não, ele não vai manter o calor, fazer a transferência do calor por condução, porque aí, no caso dele, de certa forma, estabilizar e o frio, de certa forma, ainda ia entrar. Então, o que nos resta pensar é a letra C, que diminui a taxa de transferência, porque aí vai ter como se fosse um muro pedindo a transferência do frio com o calor, que eles não iam chocar diretamente, que aí faz com que o corpo humano continue com aquela Fica a temperatura mesma temperatura que ele tá. anteriormente. Good one. Boa, muito boa. É Rapaz, exatamente isso aí. Rafael, só tô por fila, cara. Isso aí é justamente também do cobertor. Por exemplo, você bota o cobertor, não é para ali aquecer, é só para manter sua temperatura. Isso. Você nunca usa o cobertor para se aquecer. Você minimiza o que? A perda de calor. Se você começa a perder calor, você sente frio. Perdeu calor, sentiu frio. Perdeu calor, sentiu Eu ia frio. Agora, se perder você. calor todo dia aqui em Floriano. Eu queria perder calor todo dia. Justamente isso. Se minimizar a troca de calor, você vai ficar com menos troca de calor. E aqui da UBF 2000, acho que é 2016. Ô, Rafael, pra que isso aí? Bimba! Essa eu sofri. Essa, quando caiu, eu fiquei. Que? Não, isso aí é de leite Fourier, mas tipo, o raciocínio no final, eu me perdi, mas isso aí, tenta resolver aí, isso aí eu vou todo mundo calado aqui, porque existe realmente. Eu vou até botar meu microfone aqui para não falar Eu vou nada. deixar a Vocês pensarem responsabilidade aqui. do Guilherme. O Guilherme vai fazer por mim.
Vocês querem que eu traga a resolução, caso tiver... Vocês mandam... Não. Não. É isso aí, Guilherme. Essa forma aí.
Acho que eu posso trazer a resolução já. Eu vou chutar. Eu dito que o Rafael ele tem umas questões desse tamanho, não dá pra gente fazer. Maria, Fernanda, foi brava, espero mais. Não importa, é muito grande. Vou chutar. 80 menos 30 dá 50, tá? Que chegar perto de 51, desde Deus. É porque já foi muito C, né? Como é que pode um bagulho desse, bicho? E B é B de bomba. Aí não pode desisto da vida, pô. Sabe por quê? Eu vou trazer a resolução aqui logo. Eu vou enviar mais questão. Posso até botar a questão no site para vocês. Vocês mandam para mim se tiver dúvida. Também não sou expert disso aqui, não. Posso errar um bocado de questão dessa. Esse aqui mesmo eu errei quando eu fiz. Quer que eu tá certo? Não, mas tipo, isso aqui eu geralmente esse tipo de questão para revisar conceito. Por exemplo, antes de vir dar aula para vocês, eu estava revisando termodinâmica. E aí eu pego muita questão, um banco de questão completo, respondendo. E aí eu reviso muito conceito respondendo questão. Essa questão batia a cara, eu nem lembrar. Eu não sabia direito como é que fazia com coisa, mas enfim, o que a gente vai ter que pensar aqui? Rapaz, eu desisto da vida porque vocês são muito bons em chute. Porque esse raciocínio da Fernanda, meu amigo, eu nunca ia pensar em diminuir 80 menos 30 dá 50. Obrigado. Eu sou um gênio. A letra D. Como é que foi, bicho? Eu nunca ia pensar no Rafael, você não sabe das artimanhas. Eu nunca ia pensar no bagulho dele, mas não é isso a causa. Isso é só um mero acaso. Vai embora aqui, ó. O que vocês vão ter que entender essa questão aqui? Essa questão, assim, a palavra-chave, eu vou ler novamente ela, e a gente vai tentar sublinhar. Então, toda vez que você pegar uma questão de natureza, questão envolvendo química, física, matemática, você sublinha. Eu uso, porque as que eu mais uso, que eu mais sublinho são essas, em questões desse tipo. Então, eu já vou começando a ler. Considerando o processo de condução, vírgula, tome uma barra de liga 1. Então, você já observa na imagem, que você dá uma olhada na imagem primeiro, aí você vai para a questão. Considera o processo de condução. Toma uma barra de liga 1, que está em contato térmico. Então, se você lembrou, está em contato, você já lembra lá das formas de transporte de calor, de fluxo de calor. Beleza. Depois de ter visto que é contato, você já liga com Fourier. Porque, além de ser duas barras metálicas com um sistema... Já vou terminar de ler para a gente ter a sacada final, que é Fourier. Com a barra de liga 2. Com o mesmo comprimento e área. Cara, você sublinha isso, anota isso e guarda. Mesmo comprimento e área. Você lembra que lá na fórmula de Fourier tem comprimento e área. E agora você tem que manjar onde é que eles vão estar. E como é que eles vão se relacionar. Para fins experimentais, a extremidade livre da barra liga 1 é mantida a temperatura de 80 graus. E a extremidade livre da barra de liga 2 é 30 graus. Ou seja, ele está dizendo que vai ter uma temperatura aqui e outra temperatura aqui que não muda. Então, se diz que a temperatura não muda, então que vai ser essa constante aqui de 80 e 30 graus, ele não disse isso, mas é basicamente isso que a questão está dizendo. Para fins experimentais, uma extremidade livre, e a temperatura não mudou, então você já aguarda isso aqui. Então, com a temperatura aproximada da junção, ou seja, quando eles se unirem, considerando que o regime estacionário... quando bater o regime estacionário, você tem que lembrar disso aqui, ó. Peraí, vou voltar nesse. Regime estacionário, fluxo de calor constante, temperatura constante. Peraí, vamos, voltando. Aí, beleza. Se é um regime estacionário que o meio externo não interfira no processo, viu? O meio externo está fora, então você vai considerar só essas duas. Considera K1, a da liga 1, e K2, a constante da liga 2. É justamente aquilo que a gente já tratou sobre os K, são os coeficientes de condutibilidade térmica. Da liga 1 e da liga 2. Beleza. Aí você monta a equação de Fourier igualando. Por que você iguala? Porque justamente o fluxo de calor. O fluxo 1 é igual ao fluxo 2. O fluxo de calor é constante para as duas. Você iguala. Nessa questão, ligou as duas barras. E são o quê? A questão te disse o seguinte, ó. Que a área é 1 e o comprimento são iguais. Então, você já pode simplificar, ó. Exatamente porque são iguais. São termos de equações iguais. Você pode simplificar porque são termos iguais. Se você quisesse fazer regra 3, passar dividindo, cortando, e é todo o processo longo. Aqui eu agilizei para você. Corta direto. Que toda vez que você vê a equação desse jeito, com termos iguais dos dois lados, você corta. Dá certo. Confia.
É matemática, você só para evitar você perder tempo. Termos iguais, corta nos dois lados da equação. Aí você acha essa relação, que 320, 80 menos t, é igual a 440 t menos 30. Ah, mas certo, por que deu 80 aqui, menos t aqui? Por que aqui é t menos 30? Eu me pergunto, na hora de fazer a questão, eu elaborei isso aqui, mas eu me perdi nessa inversão aqui, porque eu não estava manjando dessa sacada aqui. Por isso, sabe que eu trouxe com vocês? Essa parte aqui do slide. Quente e frio. Quente e fria. Por isso que eu trouxe. O professor que assistindo às aulas, os professores geralmente eles não diziam isso. Era muito... você fazendo a questão que você percebia. Aí, como eu não lembrava direito, aí eu peguei, cara, e agora? Eu boto a temperatura... Eu pensei em fazer o quê? O meu raciocínio, na hora de fazer, foi usar a temperatura de equilíbrio entre as duas. Então, a temperatura final seria de equilíbrio, mas não é bem assim. O que acontecer? Que a temperatura vai ser a temperatura quente menos a fria. Quente menos a fria. Por que eu botei T aqui? Porque justamente o fluxo de calor vai ocorrer nesse padrão aqui, ó. Esse fluxo de calor vai ocorrer da temperatura quente para a temperatura fria. Uma vez que você assume isso, T é maior que TF. Que justamente está 80 e vai para os 30 graus. E aí você estabelece um equilíbrio entre eles. Depois de estabelecer um equilíbrio entre esses corpos, com essa relação quente menos frio, guarda isso aí. Aí você faz aqui, ó, 320 vezes 80, por isso que eu disse, use calculadora, porque na prova isso não tem, né? Eu multiplicaria 80 vezes 2, e 8 vezes 3, e acrescentaria o zero, por exemplo. 320 menos t. Aí 440, e multiplicando novamente aqui, aí passaria 770 por 380, 38.800, pronto. Isso aqui é a sua equação básica, né? E aí, você faz essa divisão aqui. Boa sorte na hora de uma prova. Deus está contigo. Confie nele. Descansa nos braços do Pai e mão. Até 11 horas aí para fazer. E os ateus ficam como? Ah, os ateus estão comendo, né? Não tem como fazer. Confia no Darwin. Confia no Darwin que vai dar certo. Não, pô, mas tipo, é porque essas questões geralmente eles trazem isso aqui, mas você tem que fazer mesmo. Não tem outra, não. E vai dar 51,1. É isso. Igual... Guilherme, tu fez esse raciocínio completo aqui, você acertou em menos de 4 minutos a questão? Eu fiz... Hã? Eu igualei aqui as coisas, mas depois eu fiz só subtraindo mesmo um pouco. Como assim? Olha, eu venho... Como tipo assim, a Fernanda. Tipo a Fernanda. Tu tirou 80 menos 30. Mas eu também, tipo, subtraí os coeficientes lá. Ah, sim. Rafael, a minha mente e a do Guilherme estão interligadas, você não tá entendendo. É física, cara. É física. Eu nunca pensaria em botar isso, daria certo. Eu vou agora toda a questão disso aqui, quando eu souber, eu vou diminuir essa temperatura e vai que dá certo. Cara, o meu pensamento, no início, não sabia o que fazer. Fiz um cálculo muito louco, né? Como mesmo com aquela Equação? Fourier? equação Fourier. Eu tava procurando o nome do cara na minha mente. Aí deu 2,4. Aí eu fiquei aqui, pera, letra A, será? Eu fiz um cálculo assim meio errado, que eu não peguei um zero, esqueci alguma coisa de vírgula. Aí o Rafael falou, tem muito cálculo. Aí eu já apaguei toda aquela minha conta e iniciei uma próxima. Aí eu fiz a mesma coisa que o Rafael fez aqui. Só que eu não sabia o que fazer com esse A1 e L1. Aí eu travei porque eu não sabia o que fazer. Eu tava ligada no negócio da temperatura, né? Tinha que ter aquela questão da temperatura, mas eu não tava ligada desse negócio de A1 e L1, porque o Rafael não fala. Não, mas tipo, é porque assim, ó, a questão própria você tem que estar essa sacada, ó, que é o mesmo comprimento e área. A questão geralmente nunca ele fala assim, que você tem que. Ele não dá a equação elaborada, não. Você tem que montar. Eu sei! Né? Só que tipo, tu podia ter avisado antes, né? Não, tem que ninguém me avisou. E pode cortar. Se não for eu que os meus macetes. Matemática. Aqui a matemática, ó. Por isso que eu digo, ó, subir a coisa e anote os dados do lado. Moço, quando eu li o final dessa questão, não sabia nem o que eu estava dizendo no começo. É tanto dado, aí você anote e tenta fazer isso aqui. Essa relação de fluxo 1 é igual a fluxo 2, porque justamente a relação que a gente trouxe lá atrás. E é isso, acabou. Alguma dúvida? Any question? E aí, alguma dúvida, galerinha?
Só quero Pai. dizer que o Rafael não merece meu respeito, porque ele foi pilantra com a gente, não disse. Ai, ai. O BF1 só chorar quando aquela prova tá chegando. Toda vez que eu vejo uma questão dessa, eu sei que eu não consigo fazer isso, Rapaz. só chorar. E aí, alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida que você esclarecer agora? Agora? Rapaz. Dúvida eu não tenho, não. Tenho um protesto, vale? É isso aí. Vale. Né? Vale militante no grupo. Vale militante do grupo. Pode militar no grupo, ADM. É Essa é minha galera. É assim mesmo, demorou assim, porque eu trago questões, assim, a teoria foi até rápida, mas guardem aquilo, eu vou disponibilizar lá no site o material de apoio, tentar mandar agora para o João Pedro, Tenta porque eu não consegui disponibilizar botar. no dia, né? Não um dia antes. Eu Rapaz. nunca botei minha aula. É, até Porque hoje eu eu sou não sem botei, vergonha. não, rapaz. Vocês, hein? Decepção, supressão. Do fim de semana não passa. Eu vou mandar para o João Pedro agora, porque eu não Aí, consegui galera, botar. Para ver que eu acho boto, que eu boto Rafael- no drive. De novo, Rafael, tu nunca conseguiu botar, cara. agradecimentos aí, live aqui no Finaliza aí a Google live. Meet. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Espero que vocês tenham entendido, guardado no fundo do seu coração essas relações e guarde bem essa teoria e as implicações da física no seu dia a dia. Quando você vê qualquer coisa do tipo, lembre do fluxo de calor, lembre como é que a energia é transportada e o que é calor, principalmente. Né? Finaliza pro YouTube, Galera- Rafael. Galera, a live aqui. Galerinha do YouTube, muito Galera do obrigado. YouTube. Mas né? Vai, termina aí, vai lá. Eu Muito bem, agradeço. Laisiane. Guarde minha teoria no seu coração também. Pra mim isso é do YouTube aí. Então, galerinha, muito obrigado por ter assistido. Dá like, compartilha. Também, se você tiver alguma dúvida, bota nos comentários. Tá vendo? Eu sou youtuber também, viu? O YouTube. Ai, meu Deus. Aí você bota no comentário, ou manda mensagem pra mim lá no grupo. Devia ter botado no site, né? Meu contato, contato todo Gostou, mundo. é aquele negócio, quem gostou dá dislike, quem gostou dá like, compartilha na Deep Web esse Não, vídeo. nós vamos colocar Até na chegar no descrição. Bolsonaro. Na Esse descrição é o do problema. YouTube vai ter o e-mail, então pode mandar a dúvida pro e-mail, que o Rafael tem um e-mail. Se ele não responder, cobrem ele. Exatamente. Qualquer coisa, na descrição do vídeo aqui também tem um link no nosso site, né? Tem todas as informações aí, conteúdos, tudo. E tem número de no site pra entrar em contato. Manda lá, oi bebê pra Fernando bem ali. Não mande não, se mandar eu dou bloco Manda na um hora. zap aí. E é isso aí, galerinha. Vamos finalizando Valeu. aqui. A live ficou uma merda porque o Rafael não sabe fazer live, eu tive que fazer pra ele aqui, mas é isso mesmo, galera. E é isso.